Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte deste programa, Oração da Manhã, nós estamos numa terça-feira, dia que nós recordamos os santos anjos da guarda. Vamos saudar o nosso anjo todos juntos? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Iniciemos nossa manhã na presença de Deus, sob o olhar dos santos anjos da guarda. Hoje a igreja lembra um grande padre da igreja, São Pedro Crisólogo, grande catequista, que ao lado de Santo Ambrósio, de Santo Agostinho e de tantos outros santos da patrística, trabalhou profundamente a catequese. Foi um catequeta, um catequista em grande profundidade. Nós precisamos de catequistas profundos na doutrina, na espiritualidade e na vivência do Evangelho. Se você é uma pessoa que tem condição de ser um bom catequista, não fique parado. Assuma esse trabalho no coração da Santa Igreja. Continuando com o livro Corpo Místico de Cristo, Potonchin está falando de Nossa Senhora para nós. E a gente vai falar vários dias sobre a Virgem Maria, nunca é demais, como a mãe deste corpo místico de Cristo. Nós queremos saudar Nossa Senhora com estes programas, pedindo a ela a intercessão pelas nossas famílias, pelos nossos jovens, nossas crianças, pelas nossas paróquias, nossas comunidades. A bela devoção a ela tornou-a a mais adorável de todas as mães adoráveis do mundo, o modelo da maternidade e o protótipo mesmo da maternidade. Mas isto não diz a verdade por inteiro a respeito de Maria. Ela foi mais do que a mãe do Cristo histórico. Se o seu Filho divino fosse um homem somente, então a sua maternidade poderia ser puramente corporal. Mas lembramos que o seu Filho é o Filho de Deus, bem como o Filho do homem. Lembrem-se, além disso, que durante a sua vida terrena, prometeu assumir um corpo novo após a sua ascensão ao céu. Um corpo que seria composto pelos inúmeros fiéis que acreditassem em Cristo. Lembremos também que através desse corpo fluiria a vida, a verdade e o amor, como a seiva flui da videira para os ramos. Uma vez que Cristo subiu ao céu, já não era possível que o corpo físico crescesse e se desenvolvesse, pois possuía já os frutos da glória. Mas o outro corpo, por ele assumido no Pentecostes, que é a sua igreja, poderia crescer, e ele disse que cresceria como grão de mostarda. E São Paulo, com base nesse pensamento, fala de um crescimento disposto por Deus. Isso significa, para além do Cristo físico, cuja vida começou em Belém e terminou na Ascensão, há também o Cristo místico, que começou no Pentecoste e que perdurará por toda a eternidade. Com efeito, se a plenitude de Cristo abarca não só a vida histórica na Galileia, mas também a sua vida mística na igreja, então Maria não poderia ser apenas a mãe de Cristo físico, ou seja, do seu corpo, mas também a mãe da plenitude de Cristo, ou a mãe
da igreja. A mãe de Jesus deve, portanto, ser a nossa mãe. Caso contrário, o Cristo todo não seria o filho de Maria integralmente. Ela seria a sua mãe no sentido físico, mas não seria a sua mãe no sentido místico. Ela seria a mãe da cabeça, mas não seria a mãe do seu corpo. Isso dificilmente poderia ser assim, pois o sol que brilha para a videira, para lhe dar força, também dá força aos ramos. Maria é a mãe da videira e é o Cristo histórico que andou neste mundo. E deve ser também necessariamente a mãe dos ramos, que é a igreja composta de todos nós, por todos nós batizados. Como o corpo místico é o complemento e plenitude do corpo de Cristo que nasceu, assim também a divina maternidade da cabeça deve ter sua plenitude na maternidade do corpo místico, uma vez que ela colaborou na encarnação por meio do seu consentimento, deveria também cooperar no prolongamento da encarnação ou da igreja. Eu entendo essa explicação como um grande mistério e alegra o nosso coração de católico, mas que continua sendo, às vezes, um enigma para os nossos irmãos separados, como diz o Concílio Vaticano II, porque eles não têm uma devoção e nem uma compreensão de Nossa Senhora como Mãe de Deus. Nós temos uma visão mais alargada. E se no programa anterior nós falamos da presença de Nossa Senhora acompanhando o Cristo físico, como Mãe de Cristo na carne, durante toda a vida de Nosso Senhor, ela começa a acompanhar o corpo místico de Cristo no Pentecostes. Já na Ascensão, ela vive esse momento em que Cristo, fisicamente agora, desaparece e sobe de forma espiritual gloriosa ao Pai e derrama o Espírito Santo. Então, Nossa Senhora, que acompanha o Cristo no seu corpo humano, ela agora vai acompanhar o Cristo no seu corpo místico até a sua volta, quando nós estaremos todos diante do Cordeiro que vai separar os bons dos maus. E Nossa Senhora participa desse mistério do corpo místico de Cristo, subindo ao céu, elevada pelos anjos, pela força divina, na sua assunção, quando, de forma muito específica, a Virgem Maria une-se ao corpo místico de Cristo. Ela é a Rainha Mãe, que está ao lado do seu Filho Rei, Rei do Universo. Ela participa ao lado do trono do Cordeiro, que é o seu Filho na carne, do mistério agora de uma maternidade espiritual do seu Filho no corpo místico. E Nossa Senhora continue sendo para nós este ícone da maior profundidade da dimensão humana com a dimensão divina. Nossa Senhora viveu isso e vive isso ainda até o final dos séculos no corpo místico do seu Filho. Mater Ecclesiae, ora pro nobis. Quero compartilhar com você, prezado ouvinte, o Evangelho de hoje,
nesse dia de São Pedro Crisólogo. Mateus 13, 36 a 43. Explica-nos a parábola do joio, pediram os discípulos. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa palavra de Jesus, ela faz completamente essa conexão com o mistério do corpo místico de Cristo. Nós estamos na dimensão material, na dimensão da história, onde o nosso corpo é esse instrumento do nosso labor, do nosso divertimento, da procriação, enfim, de tantas realidades. Mas aqui não temos permanente cidade. O cristão é cidadão do céu. Então o Senhor, explicando a parábola da semente, que foi anunciada ontem, Ele dá esta compreensão para nós, que no fim dos tempos haverá uma ceifa, haverá uma colheita, os anjos vão colaborar com isso. E para que nós sejamos colhidos para o céu, é preciso que estejamos unidos ao corpo místico de Cristo, que é a sua Santa Igreja neste mundo. Daí a Igreja ter essa doutrina muito bem fixada. Fora dela não pode haver salvação. Eu só posso me entregar verdadeiramente a Deus, a Cristo, na sua Santa Igreja Católica. Você que está desanimado com a sua fé, ânimo, coragem, levanta e vai adiante. Não fique desperdiçando o seu tempo com coisas passageiras que não diz nada para a nossa salvação. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deve ser esta grande propositura no seu coração. Não pensar somente na sua salvação, mas na salvação da sua família e de todos os seus irmãos no corpo místico de Cristo. Deus nos ajude um dia estarmos todos juntos na presença dele na eternidade. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, contemplando esse crucifixo com a imagem do Teu Filho na cruz por nós, suplico, Senhor, uma bênção especial para o ouvinte deste programa, especialmente os doentes, os sofredores e os que andam abatidos por tantos problemas e desafios. Deus cura seu coração, te dê a paz, a libertação dos males e o alívio de todas as dores do corpo e da alma. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o bom Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada terça-feira para você e sua família, assim seja.